Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Admiral, falo aqui dos estúdios do nosso programa Análise Direta para todo o Brasil e para mais 55 países. Hoje nós vamos falar sobre o livro que conta a trajetória do maior comunicador do Brasil, ele, Silvio Santos. E a minha convidada é editora-chefe da Universo dos Livros e autora deste livro aqui, Silvio Santos, a biografia. Seja muito bem-vinda, Márcia Batista. Tudo Obrigada, bem? Renata. É um prazer estar aqui. Olha, pessoal, já vou mostrar a capa do livro, que eu achei muito interessante. Achei que você foi muito feliz, Márcia, na escolha dessa imagem. Da onde que veio essa imagem? Essa imagem é de banco de imagem. Eu acho que ela é super representativa, Renata, porque mostra ele sorrindo com os olhos, né? Olhando para o horizonte. Acho que faz todo sentido numa biografia. E é um ponto para a nossa equipe de arte também, né? Nossa. Na editora. Um beijo para eles, inclusive. Gostei muito. Silvio Santos, a biografia. Márcia, falar sobre Silvio Santos não deve ser algo fácil, principalmente ele sendo a personalidade que é. De onde partiu essa vontade? Eu pesquiso sobre o Silvio há muitos anos, Renata, e em 2012, mais ou menos, eu comecei a esboçar o livro. Né? Eu acho que todo profissional que trabalha com livro tem essa vontade, né? Muitos, né? Não todos necessariamente, mas muitos profissionais gostariam de publicar um livro como esse, e em 2012 eu comecei a reunir material. Em 2014, o livro tomou forma. Em 2015, eu apresentei para as filhas dele um projeto, mas não foi para frente. Entendi. Mas eu sou brasileira, né? A gente não desiste nunca. Continuei trabalhando, continuei fazendo as minhas pesquisas, reunindo material, escrevendo. E esse ano, no começo do ano, eu decidi que eu ia publicar um livro. E eu convidei minha amiga Ana Medeiros. E eu falei, Ana, vamos junto fazer esse livro, porque é uma epopeia, né? Escrever o livro de uma personalidade como ele, né? Ele é praticamente a história da televisão brasileira, né? São muitos anos de trabalho. Ele começou a trabalhar com 14 anos de idade. E nasceu em 1930. Né? Então, quase 90 anos de história aí, né? Exatamente, quase 90 anos de história. E é praticamente a história da televisão brasileira, a história da rádio, né? E qual foi o mote, qual o seu interesse maior de pesquisar a vida do Silvio Santos? Era uma admiração, o quê? Eu acho que admiração pelo profissional que ele é. Né? Ele é um profissional sem precedentes, eu acho que na história do Brasil. Né? Ele é a única unanimidade, né, que tem na televisão. Né? Eu acho que é uma das personalidades mais impactantes que tem. É um homem de um caráter, enfim, inigualável. Né? E acho que todo mundo tem uma história com o Silvio Santos. Né? É engraçado porque agora a gente está recebendo um feedback muito positivo do público, né? E todo mundo vem e tem alguma história para contar a respeito do Silvio Santos, porque eu acho que os brasileiros, né, quem tem um televisor em casa ou uma rádio conhece o Silvio Santos, né? Com certeza. Eu sei que tem outras publicações sobre o Silvio. Te deu um receio assim de ser somente mais uma? Qual que é o diferencial desse livro? Que você falou que tem coisas exclusivas aqui. Eu acho que um diferencial bem bacana é que a gente conversou com todo mundo, com muita gente que trabalha nos bastidores do SBT, né? Então eu acho que a gente tem um olhar humano do Silvio Santos que nenhum outro livro tem. Sim. Fora isso, é a primeira biografia dele, né? Efetivamente falando. Então eu acho que esse é o diferencial do nosso livro. E foi super tranquilo para as pessoas toparem a falar com você? Você teve alguma dificuldade? Nenhuma. Todo mundo queria falar sobre o Silvio? Todo mundo queria falar sobre o Silvio. E as conversas foram maravilhosas e todas muito produtivas. É impressionante, porque todo mundo quer ajudar. Sim. Quando se trata do Silvio Santos. Acho que isso é o mais bacana. Ele consegue reunir em torno dele pessoas que admiram muito ele. Sim. E você disse que tem umas fotos aqui que também eu já vou até dar aquele gostinho para vocês. Tem umas fotos aqui exclusivas, umas cartas. Conta um pouquinho pra gente aqui dessas duas páginas, por favor. Aí, por exemplo, a gente tem a foto do Rock, a foto do camarim do Rock. Nunca ninguém entrou no camarim do Rock. Nós entramos para fazer entrevista, o registro foi feito e é super bacana, porque é uma coisa inédita. O camarim do Rock é praticamente um memorial ao Silvio Santos. Sim. Tem tudo lá, tem a história da televisão brasileira, a história do SBT
ali nesse camarim. E embaixo dessa foto a gente tem a transcrição de uma carta, né? A reprodução de uma carta. No fim do livro a gente tem a transcrição que o Silvio fez para os funcionários do Grupo Silvio Santos em 2008. Ele escreveu à mão essa carta para os funcionários. É uma carta linda, mostra todo o lado humano do Silvio Santos. Eu acho que é bem bacana, é inédito isso aí também. Olha só, gente. E o livro, ele contempla muitas outras fotos, a gente pode ver aqui, né, também do outro lado, tem ele com a Hebe Camargo, tem ele ali em cima também, olha só. Ele com a Iris, né, Iris, a segunda esposa dele. E muitas fotos inéditas, você falou que também trouxe, isso, né? Nós temos fotos inéditas que a gente conseguiu com os artistas que trabalham com ele, né, com a Mara Maravilha, com a Flor, que deu Essa entrevista. carta você conseguiu com quem? Essa carta eu consegui nos bastidores com uma pessoa que trabalhou no grupo. Entendi. E me conta uma coisa, entrevistar o Silvio você não entrevistou? Não, porque ele não dá entrevista. Ele não dá entrevistas. Imagina se um homem como ele fala que dá entrevista. Ele nunca mais vai fazer outra coisa senão dar entrevista, exatamente, né? Muitos veículos vão querer chegar até ele. Então, acho que ele é bem inteligente de negar e já nega para todo mundo. Mas eu sei que ele já leu o livro e eu quero que você me conte um pouquinho como é que foi isso, como é que aconteceu, como é que você soube que ele leu, se você mandou para ele, como é que foi? Eu mandei, como eu já sabia que ele não dava entrevistas, eu não fui por esse caminho, Renata. Eu optei por conversar com as pessoas dos bastidores, com os artistas, os funcionários do SBT, e finalizei o livro. Quando o livro foi finalizado, eu mandei para Maísa Alves, que é assessora, né, diretora, né, na verdade, de comunicação do SBT, e ela entregou para ele, um boneco do livro. E ele me deu um feedback logo na semana seguinte. Foi muito engraçado, porque eu estava numa reunião com a minha equipe editorial. A gente estava todo mundo na sala de reunião, fazendo reunião de pauta e de N outras coisas. E o meu telefone estava estava no silencioso. Eu vi uma ligação de um número que eu não conhecia, não atendi porque eu estava em reunião. Só que essa pessoa deixou um recado. Eu falei, que estranho, né? Ninguém deixa recado. Hoje em dia não mais. Hoje em dia, em secretária eletrônica, né? Em terra de WhatsApp. E no intervalo ali da reunião, eu retornei a ligação e era o Silvio Santos. Olha só. E foi super bacana porque ele atendeu no primeiro toque, praticamente. E eu conversei com ele, eu fiquei super emocionada, fiquei até um pouco Você acreditou que aquilo tudo estava acontecendo? Que era ele te ligando e não uma assessora? Pois é, e não só isso, né? Porque quando eu ouvi o recado e vi que era ele, retornei a ligação, eu pensei, não vai mais atender, né? Porque já tinha passado alguns minutos, é o Silvio Santos, ao final de contas, né? Acho que ele não tem muito tempo. Eu retornei, ele atendeu e eu fiquei meio sem reação, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu consegui pedir para ele colocar no Viva Voz. Eu coloquei o telefone no Viva Voz e ele falou com toda a equipe. Ai, olha que interessante. Foi super emocionante, porque inclusive a Aline, que trabalha do departamento de arte e fez a diagramação de todo o livro do Silvio, ficou super emocionada, chorou conversando com ele, foi bem legal. Você lembra qual foi a primeira frase que você falou para ele? Oi, se você me ligou? Qual foi a primeira frase que você soltou assim quando você falou com ele? Eu vou ser bem sincero, que quando eu retornei a ligação, eu não esperava que ele atendesse. Entendi. Você retornou assim, vou fazer minha parte para ele ver que eu retornei. Eu pensei, vou tentar a sorte, na verdade. Né? E quando ele atendeu, eu muito sinceramente não lembro o que eu falei. Porque deu até um branco de tão nervoso que você ficou. Eu estava super emocionada. E, ao mesmo tempo, a gente estava em estado de choque. Porque ninguém imagina, né, que o Silvio Santos vai te ligar, vai ligar claro, de uma hora para outra. E aí, é claro que depois disso eu salvei o número no meu celular. E quando ele liga, agora eu sei que é ele. Sabe? E o que ele disse assim, para a equipe? Qual foi o feedback dele em relação ao livro? Ele disse que adorou o livro, ele agradeceu. Ele é muito educado, uma pessoa generosíssima. E agradeceu, disse que ia veicular no SBT, disse que ia fazer divulgação no SBT. E eu imaginei, no primeiro momento, Renata, que ele fosse mostrar no programa dele o livro. E ficaria, né, nisso. Mas ele foi além, me surpreendeu. Eu fiquei super emocionada, porque ele fez merchan, né, e divulgou de hora em hora nos intervalos comerciais do SBT. Olha só! No começo passava de hora em hora, agora acho que diminuiu um pouco, claro. né? Porque para não ficar batendo tanto. E o Silvio não gosta muito de autopromoção, né? Mas eu fiquei muito emocionada por conta disso, porque eu não esperava.
Não teve nada que ele falou assim, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostaria que você mudasse. Pelo nada. contrário. Você ficou com medo que isso pudesse acontecer? Porque geralmente quando você faz uma biografia, daqui a pouco já estava assim, não autorizada, taxada de várias coisas. Que às vezes, né, a celebridade, o artista, aquela pessoa que você está falando, não quer esse tipo de exposição. Então me conta um pouquinho assim, como foi ele não vetar absolutamente nada e por que caminho você foi que ficou tão bom para ele ficar tranquilo? Então, eu acho que assim, como eu te disse, o trabalho de pesquisa foi gigantesco, né? Então a gente dividiu o trabalho muito bem, eu e a Ana. Então acho que a nossa parceria deu muito certa, porque a gente conseguiu resolver todos os meandros não, mas a gente conseguiu cobrir toda a vida dele fazendo uma pesquisa minuciosa, né? Então assim, alguns outros livros e algumas outras revistas, entrevistas que haviam sobre o Silvio tinham muitas falhas, muitos buracos, exatamente. Então eu acho que eu e a Ana conseguimos resolver um trabalho de pesquisa que é enorme, fazendo um trabalho efetivamente bom. Né? Então não há falhas no nosso trabalho, né? Não há erro de pesquisa, porque a gente se dividiu. Sim. E conversamos direto na fonte, né? Acho que isso é o principal, né? A gente conversou com as pessoas que trabalham com ele, que estiveram com ele, viveram isso. Me conta quem são essas pessoas, os bastidores? Assim, é câmera, editores? Com que pessoas, os bastidores, você conversou? A gente conversou dos bastidores com câmeras, com segurança. A gente conversou com muita gente. De imprensa também, que trabalhou com ele, e com os artistas, né? Quais artistas que vocês A gente falou com o Carlos Alberto de Nóbrega, com a Mara Maravilha, com o Décio Pitinini, com a Sônia Abrão. A gente falou também com gente que trabalhou com ele, mas que é da concorrência. Acho que isso é o máximo de dizer, porque as pessoas todas têm um carinho grande pelo Silvio, ninguém diz não. Para falar sobre ele, Para falar sobre ele, mesmo sendo de uma emissora concorrente, por exemplo, como é o caso da Sônia Abrão. Sim. Né? E quantas pessoas, mais ou menos, assim, você entrevistou para esse... Nem que não tenha entrado, assim, mas quantas entrevistas foram? Olha, cerca mais de ou menos. 22, mais ou menos, Nossa, e resolveu tudo isso, porque às vezes a pessoa tem que entrevistar 100 pessoas, você conseguiu resolver. E todas elas entraram? A maioria, algumas não, né? Algumas estão como fonte mesmo, né? Mais anônima. Mas os artistas, especialmente, são todos aí. Inclusive, tem um capítulo de depoimentos. Que eu perguntei, né? No fim de todas as entrevistas, eu perguntava, né? O que o Silvio significava para aquela pessoa. E os depoimentos são lindos. Olha então, a gente colocou no fim do livro porque é um registro também, né? E o livro é uma homenagem ao Silvio. Sim, com certeza. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco aqui nos depoimentos, ver se eu pego um bem legal para falar aí para vocês. Eu vou fazer um breve intervalo, tá bom, Márcia? A gente volta daqui a pouco falando um pouquinho dessa trajetória do Silvio Santos, né? Falando mais sobre o livro, sobre a composição dele. E se você já está curtindo o nosso programa, dá aquele like no nosso Facebook, vai lá, compartilha também, coloca suas dúvidas, seus comentários sobre o que você está achando da entrevista. No nosso canal do YouTube você tem acesso a toda a nossa programação, todos os nossos programas, nosso conteúdo lá no programa Análise Direta e, claro, através do nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato para falar aí o que você está achando de tudo. Então, no WhatsApp é 011 São Paulo 99224 7760. Se você está em outro país, 055 11 na frente do número de celular, tá bom? Nós já voltamos, não sai daí. Olá, pessoal. O programa Análise Direta conversa hoje com a autora do livro Silvio Santos, a biografia. Até já vou mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui é da Márcia Batista. Olha que bacana. Ela lançou este ano. E é o seguinte, pessoal, nós estamos falando sobre ele, o Silvio Santos, né? O maior comunicador aqui
do Brasil, quiçá também eu acho que ele pode ser comparado a outros grandes comunicadores, um dos maiores do mundo, né? Eu acho pela repercussão que ele tem, Márcia. E a gente estava falando de depoimentos na nosso bloco passado, eu separei um trechinho aqui da Mara Maravilha, que fez um depoimento para o Silvio, e ela diz o seguinte: eu orei para voltar a trabalhar ao lado do Silvio. Não sou a Bravanel, mas meu DNA artístico é Silvio Santos. O Silvio veio para essa terra fazer a diferença. Para mim, ele só perde para Jesus e não tem para ninguém. E você me disse que foi curiosíssima, né, esse depoimento da Mara Maravilha. Me conta. Foi. Porque a entrevista dela foi uma das maiores, inclusive, porque ela é apaixonada pelo Silvio. E não é por menos, né? Ela está no SBT há muitos anos, né? Ela teve uma pausa na carreira dela quando ela entrou para a religião evangélica. Sim. Ela parou por um tempo, mas ela começou criança, menina, no SBT, né? Fazendo Sim. programas infantis. E essa fala especificamente foi engraçada porque ela falou... E eu estava registrando, estava gravando a entrevista, mas ela falou 3 vezes. Ela repetiu, ela falou: Márcia, você anotou que ele só perde para Jesus? Eu falei: anotei, Mara. Ela fez questão que isso fosse colocado, porque ela enxerga ele como um pai, como, enfim, como uma pessoa da família dela, pela importância que ele carrega na biografia dela, pessoal e também na trajetória profissional, né? De tantos outros artistas, Exatamente. Né? Me conta algumas histórias, assim, que a gente vai encontrar no livro, só trechinhos pra gente ficar com aquela água na boca mesmo e falar assim, não, peraí que eu quero ler esse livro inteirinho. Algumas histórias curiosas ou então impactantes pra você, assim, que te emocionou, que foram engraçadas, inusitadas? Uma história, a gente falando da Mara, né? Agora eu recordei de uma coisa que ela falou e tá no livro, tá? Ao longo do livro eu coloquei. Em 2008 ela participou do programa Nada Além da Verdade, né? Que era um game show do Silvio, e o prêmio máximo do programa era R$100 mil. E ela estava nesse programa, chegou na última pergunta, né? Pergunta que valia esses 100 mil, ela errou, ela perdeu e terminou a gravação. O Silvio chamou ela no camarim e ele disse: olha, Mara, isso não vai ao ar, tá? Já gravou, você perdeu, é isso mesmo, mas eu vou te dar esses 100 mil. Porque ele sabia que ela estava precisando. Nossa. E ela falou isso super emocionada, ela chorou, porque o Silvio tem esse lado humano que as pessoas não conhecem, né? E o Rock, por exemplo, né, falando de uma outra pessoa que deu depoimento também, que está com o Silvio desde 1958. Nossa, é muito tempo, é uma vida. É uma vida, né? O Rock disse para mim que o Silvio não tem distinção com ninguém no SBT, que todo mundo é família para ele. Se ele passa e tá o faxineiro limpando o chão, arrumando lixo, ele cumprimenta do mesmo jeito, não tem segurança especial, ele que dirige o próprio carro dele. Então ele é um ser humano iluminado acima de tudo, né? Uma pessoa que tem muita luz. E como você percebeu também ele, assim, pelo que você, né, escreveu aqui no livro, em relação à família dele? Ele é muito protetor, ele é muito encorajador também, porque todo mundo de alguma forma faz parte ali, né, do SBT em diversas áreas ali, que ali ele construiu, né, uma empresa praticamente, né, familiar, assim, tem muito DNA do Silvio, né, no SBT. É uma empresa muito familiar, mas não teve moleza para as filhas dele. Tá? Todas elas começaram no SBT estagiárias e foram crescendo, cada uma na sua área. Sim. Né? Então, não necessariamente na área artística. Né? Na área artística, a gente tem a Patrícia, que é tida como a sucessora dele realmente. Né? Ela tem um talento nato. Né? Você vê que ela nasceu para aquilo mesmo. A Silvinha também, a Silvia Bravanel. Mas as outras filhas também trabalham nos bastidores, né? A Rebeca agora está à frente das câmeras também, ela está com um programa. Mas as outras são todas no bastidor e todas trabalham no SBT. Menos a Cíntia Bravanel trabalhando com o teatro, né? A mãe do Thiago Bravanel. Mas todas elas cresceram no SBT, cresceram naquele ambiente e começaram já estagiárias lá. Você conseguiu conversar com alguma delas? Nem assim, tentei, não? na verdade. Né? Porque eu achei que o objetivo do livro era ser uma homenagem a ele. Aí não fazia sentido incluir a família, as filhas, né? Tá. E pelo que você sentiu, assim, foi por admiração ao pai que elas estão ali também naquele território ali dele, por incentivo dele, ou você sente que ele também deixou elas livres para elas escolherem o que elas quisessem? O que você sentiu, assim, pelo que você ouviu?
Eu sinto que o Silvio sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que é mais uma questão de espelho. Que não é uma obrigação, todas vocês vão ter que fazer parte da empresa do pai. Não, jamais. Até porque a Cíntia, por exemplo, não faz parte. Sim. Apesar de ter trabalhado por anos, né, no Teatro Imprensa, ela tem o escritório dela e gerencia a vida do Thiago Abravanel e de outros artistas, inclusive, não só do Thiago, né? Mas eu sinto que é um pouco espelho, né? Inclusive o próprio Thiago, com certeza, né? Na vida dele, imagina, você tem um ídolo dentro de casa, que é o Silvio Santos. Que escola melhor do que essa, né? E escola não só nessa questão do meio artístico, mas a história de vida dele como empresário, como empreendedor. Exato. Me fala um pouquinho dessa trajetória que a gente vai começar lá atrás, quando o Silvio ainda era camelô, aquela história que todo mundo conta, que todo mundo sabe. Me fala um pouquinho dessa trajetória, se você percebeu algumas nuances diferentes também. O Silvio trabalha desde os 14 anos de idade, por uma questão de necessidade da família, na verdade, né? Então ele começou a trabalhar aos 14 anos de idade como camelô e é muito engraçado, a gente coloca detalhes, né, de toda essa trajetória dele até virar o empresário bilionário que ele é hoje. Sim. Mas o que eu acho mais engraçado, engraçado não, né, o mais impressionante, né, o que eu acho que é mais impressionante na trajetória dele é a ousadia. Né? O Silvio nunca teve medo de arriscar. Então ele sempre se arriscou, ele não tem preguiça para o Silvio, ele sempre trabalhou incansavelmente. Eu acho que essas são algumas nuances da carreira dele que são interessantes de pontuar. Né? Inclusive o Baú da Felicidade, por exemplo, era do Manuel de Nóbrega. Né? O Manuel de Nóbrega teve um problema com o sócio dele, que foi quem apresentou o Baú da Felicidade para ele, que era um alemão. Eles tiveram um problema e o Silvio Santos entrou na empresa para consertar a questão administrativa do Baú da Felicidade, percebeu que ele tinha um bom negócio. Sim. E entrou na sociedade com o Manuel de Nóbrega. E o Manuel, vendo a ousadia do Silvio, o Silvio começou a pensar muito alto, começou a fazer contratos muito grandes, se comprometer com coisas, compra de 40 mil bonecas, por exemplo, para colocar no baú. E ele ficou com um pouco de medo, né, da ousadia do Silvio, falou, não, eu não quero mais me arriscar. Olha que interessante. Ele falou, não quero me arriscar, eu acho que você está indo um pouco além, eu não estou, né, na mesma sintonia que você, e acabou oferecendo o baú para o Silvio. O Silvio falou, não, peraí, então, como forma de compensação, vamos definir aqui um valor, eu te pago e eu fico com um baú sem problema nenhum. E foi assim que o Baú da Felicidade começou. Olha só que bacana. E daí só foi crescendo, ele continuou arriscando. Exato. Porque o que me parece no início é assim, quando você não tem nada, arriscar ou não, vamos embora. Mas quando você já começa a ter, você tem que ter mais coragem ali, né, para arriscar, porque você daí tem o que perder. Exato. E como que você acha que foi isso, assim, esse desbravar, assim, do Silvio Santos? Até hoje você acha que ele não tem medo de nada, de empreender, ou de inovar, ou de... Porque a gente vê muito essa questão do Silvio, né? Gente, ele fala o que ele pensa assim, sabe? Ele não tem medo de nada. Como que você viu esse crescimento dele? Eu acho que o Silvio é muito ousado, mas ele é muito inteligente. Não é aquela ousadia pela ousadia, né? Não é uma ousadia por ousadia. Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo. Ele não se arrisca de maneira imprudente. Acho que esse é o segredo, né? Ele é uma pessoa inteligentíssima. Então, todos os riscos dele são calculados, né? No final das contas. Acho que esse é o grande diferencial dele. E ele fala pra gente desconfiar do que vem fácil. Porque nada é fácil. Tudo é difícil. E a gente olhando assim parece fácil, né? Chegar onde ele chegou, mas não é. Não, eu imagino. Agora eu fico me perguntando essa frase, não acredite no que vem fácil, mas ele é o homem que joga dinheiro e fala quem quer dinheiro. E as pessoas lá, assim, né, querem, claro, ter aquele contato, participar da brincadeira. Tem diferença, assim, entre o Silvio camelô, claro, assim, eu digo assim, de personalidade, com o Silvio Santos de hoje, do quem quer dinheiro? Mas você sabe, Renata, que eu acho que o Silvio de hoje tem mais a ver com o camelô do que alguns anos atrás, porque ele tá solto, ele fala... Você acha que teve um momento que ele estava mais... eu acho que sim. Que ele se reprimiu um pouco? Não se reprimiu, acho que o Silvio nunca se reprimiu, inclusive. Né? Acho que essa é a sensação que eu tenho, né? Sim, como eu acho que é isso que conquista e dá aquela empatia com o público. Exatamente, né? Ele nunca se reprimiu, sempre foi o que ele é.
Mas eu acho que ultimamente ele está mais solto ainda, mais alegre, mas ele já atingiu também um nível Sim. que ele é o Silvio Santos, né? Ele pode tudo. E aí eu fico pensando, como uma pessoa, né, que era um camelô, estava ali batalhando para ter a sua vida, se transformou no Silvio Santos e você não vê essa questão da mesquinharia, você não vê essa mudança brutal de personalidade, você não vê essa questão... Eu acho que, claro, tem o lance de se proteger, né? Eu não dou entrevista porque realmente uma personalidade como ele não conseguiria dar conta de tanta coisa, com certeza teria que abrir mão de muitas coisas pessoais. Como que você vê o que deu uma segurada nele? Foi a família? O que era tão sólido assim que não fez com que ele mudasse a personalidade? Eu acho que a família é a base do Silvio, definitivamente. Você falou o ponto crucial. Ele não abre mão de estar perto das filhas e da esposa. Ele inclusive adiou a viagem dele, que ele geralmente faz no final do ano de férias, para os Estados Unidos, né, para a casa que ele tem nos Estados Unidos, por conta das filhas que estão grávidas. Sim. Ele tem 2 agora, né, filhas grávidas. Sim. Ele estava com 3 filhas grávidas. Ele acabou de ser bisavô, vô novamente agora, né? A Daniela teve o filho agora, tem a Patrícia que está grávida e a Renata, que é a filha mais nova, é o primeiro filho dela. Então você vê, a família está acima de tudo para ele. A família é o mais importante. Ele nunca abriu mão, mesmo quando as meninas eram mais jovens e moravam com ele não abria mão de jantar com elas todos os dias, sem interrupções, sem televisão, esse tipo de coisa. Mesmo trabalhando do jeito que este homem trabalha. Incansavelmente. E ele é uma pessoa tão educada, Renata. É um fato curioso que nessa ligação que eu falei, a primeira ligação que ele fez, eu estava com a minha equipe, eu retornei a ligação dele, né? Ele ligou para mim, deixou o recado na secretária eletrônica e na sequência eu retornei. Depois que a gente se falou e toda a equipe falou com ele, ele retornou comigo e ele agradeceu por eu ter retornado a ligação dele. E nesse momento eu me senti tão mal educada, Renata, porque é uma lição, né? Eu nunca agradeci uma pessoa por ter retornado uma ligação minha. E ele é o Silvio Santos, né? Ele tem uma agenda incansável de trabalho, não só como apresentador, mas como empresário também. Sim. Ele ainda está lá à frente das coisas no SBT, apesar de ter delegado muitas coisas para as filhas. Então, ele tem uma responsabilidade enorme nas costas, né? E eu falei, gente, ele me agradeceu por eu ter retornado a ligação. Que lição! Nas pequenas coisas, né? Nas pequenas linhas, assim, a gente vai percebendo quem é. Então, esse trabalho, para mim, foi um trabalho de um crescimento profissional muito grande, mas, sobretudo, de um crescimento, assim, como ser humano também. Teve muitas dificuldades ou você não sentiu dificuldade para contar essa história? A dificuldade maior era a pesquisa. Tá. Porque muitos fatos eram desencontrados, muitas datas... Você tinha que verificar. Tinha que ser verificadas, porque em um lugar saía de um jeito, em outro lugar de outro. Tinha histórias que não eram verdadeiras. Então, esse trabalho foi grande. Foi grande. Em algum momento você pensou em desistir ou não? Nunca pensei em desistir. Tanto que desde 2011, 12, esse era o meu grande sonho. E eu falei, não vou desistir agora, né? Perfeito. Márcia, eu vou para um breve intervalo para a gente voltar falando aí um pouco da trajetória do maior comunicador do Brasil e um dos maiores também aí do mundo. Então o programa Análise Direta já volta com Márcia Batista. Olá pessoal, estamos de volta. Hoje o programa Análise Direta conversa com Márcia Batista, que é editora-chefe da Universo dos Livros e autora deste livro aqui, Silvio Santos, a Biografia. Vou mostrar aqui para vocês esse livro aqui do Silvio Santos, que é um livro, pessoal, que foi até apoiado pelo Silvio, né? Então olha que bacana. Bom, gente, o Silvio Santos, uma biografia, já está disponível, daqui a pouco a gente vai falar nas livrarias, tudo para vocês, mas eu queria falar um pouquinho mais dos depoimentos. E um depoimento que me chamou a atenção aqui foi do Wellington Muniz, que é o Ceará, que
passou aí grande parte do tempo ali na televisão imitando o Silvio Santos, né? Sendo um cover aí do Silvio Santos. E ele falou o seguinte, né? Silvio Santos tem o que não se pode comprar, talento e carisma. O que mais me admira nele é o seu amor e a sua resiliência pela profissão. Aos 86 anos, Silvio Santos surpreende, supera tudo e todos. A ele, minha eterna gratidão. Me fala como é que foi conversar com o Ceará, assim, falando um pouquinho dessa questão da imitação, que, querendo ou não, quando você imita alguém, é uma forma também de homenagem, né? O Silvio acho que é a pessoa mais imitada do Brasil. Ai. Não é? Eu acho que é. Eu acho que todo mundo tem um amigo ou um parente Sim. que imita o Silvio Santos, Claro. né? O Ceará, ele é o único que o Silvio assina embaixo. Então, eu achei interessante procurá-lo por conta desse caráter oficial Sim. que ele tem, né, de imitar o Silvio. E ele é um fã do Silvio. Enfim, ele o Silvio é um grande ídolo para ele, né? E ele deu o depoimento dele é lindo também. Eu tô lendo só um trechinho, né, pessoal? O depoimento inteiro, na íntegra, você lê aqui no livro. Exatamente. E, na verdade, ele está representando uma classe aí, né, de humoristas, Sim. de pessoas que são apaixonadas pelo trabalho do Silvio e que admiram o trabalho do Silvio. Eu achei importante colocar ele por conta dessa representatividade, né? Eu achei muito legal. E é o que você falou, por exemplo, aqui da Sônia Abrão, para vocês terem uma ideia, né? Ela fala o seguinte: lição de espontaneidade, alegria, capacidade de improviso, domínio de cena, liderança, senhor do estúdio, das câmeras e da plateia. Aprendi muito com o Silvio, mas é impossível assimilar tudo, porque ele é de uma espécie rara, a dos que já nascem sabendo. Achei muito bom isso que ela colocou, porque ele é tudo. Ele é tudo. Ele resolve tudo ali, se deixar. Que bom que depois ele delegou um pouco, mas eu imagino o Silvio mexendo em tudo, sabe? Arrumando, gente, a luz, a câmera, sabendo de tudo, né? Ele se sente tão bem, é um ambiente dele, né? Mas você sabe, Renata, agora você falando isso, lembrei de uma outra coisa que o Leão Lobo falou, na verdade está no livro. Ele faz tudo, o Silvio. Ele enxerga tudo. Ele é uma pessoa que tem uma visão muito ampla. Na época do Aqui Agora, que você obviamente conhece, Sim, por ser comunicadora, claro. né? O Leão Lobo participava, ele fazia um momento refresco ali do Aqui Agora, né? Que era uma coisa, umas reportagens mais pesadas. Então ele fazia aquele momento da fofoca, aquela coisa mais leve, descontraída do programa. Sim. E ele ia de terno a pedido do Silvio. Ele fazia com terno, né, com smoking e sempre com uma gravatinha borboleta, cada dia de uma cor diferente. E aí ele disse pra mim que o Silvio um dia virou pra ele e falou: olha, Leão, tá perfeito, acho que é isso mesmo, você tá indo muito bem, tá ótimo, mas usa só a vermelha, tá? Não usa mais outras, usa só a gravatinha vermelha. O Leão não entendeu nada, né? Falou, puxa, mas falou pra figurinista, falou: olha, o Silvio me disse que eu preciso usar só a gravatinha vermelha. Ela, na mesma hora, passou a mão nas outras, guardou, nunca mais usou as outras gravatas. Ele começou a só usar a gravatinha vermelha. E depois ele falou rindo, ele falou: Márcia, é impressionante, porque até hoje as pessoas falam pra mim: eu lembro de você no Aqui Agora com aquela gravatinha vermelha. Porque marcou daí, né? Porque ficou um signo ali dele, né? Um símbolo. Exatamente. Então, o Silvio, ele consegue enxergar o macro e os mínimos detalhes. Ele é um visionário, Ele é um né? visionário. Para ter chegado onde chegou, assim, eu não sei nem com quem consigo compará-lo. Acho que não tem que comparação. comparar, Ele acho que, é a sabe? pessoa. Ele é uma pessoa totalmente fora ali da nossa reta. E me fala um pouquinho. Eu quero mostrar outras fotos aqui que eu vi, que eu achei o máximo. Aí tem uma dele com a flor que eu acho bem legal também. Dessa parte coloridinha? Tá na colorida. Me mostra. Ele com a Maísa também falou no livro. Jura? Falou. Olha ele aqui com a Maísa. O depoimento dela é o máximo, porque é uma coisa de bastidor também. Ela disse que teve um dia que foi um menino monstro no programa. E ela era pequenininha, né, gente? Ela trabalha com o Silvio desde 5 aninhos de idade. E ela se assustou e chorou. Quando ela chorou, o Silvio parou a gravação, pegou ela no colo e falou: não, meu amor, eu não sabia que você tinha medo, me desculpa, me desculpa.
Nossa! E isso não foi pro ar, evidentemente. Claro, O Silvio, aham. com ela no colo e acarinhando a menina, né? É o máximo isso, ele é demais. E ela falou isso com muito carinho. Ela tem um carinho de pai, de avô com ele também. A foto da flor que eu falei, que eu comentei, é essa aqui. Ah, eu não tinha visto. Ela Olha na que época legal! do show dos calouros. Gente, é tudo da minha época. Da minha também. Entregando a idade. É. Ó, gente, essa do meio aqui. Você pode apontar aqui para mim, só para ficar Essa aqui. mais fácil para quem estiver assistindo, localizar. São tantas fotos que a gente se perde. Olha que legal. Embaixo também a foto é do show de calouros. Na foto de baixo tem o Pedro de Lara, né, que é um dos mais conhecidos. Do lado, o Décio Pitinini, que também deu o depoimento, a Sônia Sim. Lima, e na sequência o Leão Lobo. Show dos Calouros foi um dos programas que marcaram, né? Não, marcou a minha vida. Eu assistia sem pestanejar. Exatamente. Que bacana. E que outros depoimentos, assim, que você pode contar um pouquinho pra gente? Ninguém falou em nenhum momento, tem uma mágoa do Silvio, tem um... Não. Nada. Não. Ninguém. Ninguém falou, teve um dia que a gente brigou, mas depois a gente fez as pazes. Não teve nem isso. Nem isso, olha, nem isso. Gente, que pessoa formidável, né? De se conhecer, nem assim. Isso, nem isso. É muito engraçado. O Décio Pitinini, por exemplo, disse que já saiu do SBT várias vezes, mas sempre volta pelo Silvio. Olha só. Então, acho que isso é impressionante. Assim, acho que as pessoas até, de repente, podem ficar chateadas em algum momento com o SBT em si, Sim, sim. mas nunca com a figura do Silvio. Ele é uma pessoa que transcende, assim, né? Não há mágoa com ele. Acho que, de repente, pode ser que algum profissional ou outro... Teve o caso agora, né, do rapaz do Jogo dos Pontinhos, Ai, não vou lembrar também, perdi o nome dele. Pois é, Perdi. mas enfim, Tá. Ele saiu do programa e estava um pouco chateado, mas daqui a 2 meses você conversa com ele, você vai ver que ele não está chateado com o Silvio, porque todo mundo é muito grato ao Silvio Pela Santos. oportunidade, por estar ali, né, na mídia. Isso que você falou dele ser visionário é uma coisa que me marca muito. Que às vezes a gente fala muito, mudou a programação, mudou tal coisa, mudou outra, mas ele sabe exatamente o que ele está Ele sabe fazendo. o que tá E é fazendo. por isso que ele construiu esse império que ele construiu, está aí há tanto tempo, né? E com tantas pessoas assim conhecidas. Você chegou a conversar com o Carlos Alberto? Sim. E aí, como Sim. que... E ele faz parte da história da televisão brasileira também, né? Faz parte da história do SBT, né? O pai dele era muito amigo do Silvio Santos, né? E ele tem uma gratidão imensa pelo Silvio, um carinho enorme pelo SBT. Ele quase foi irmão da Silvinha Bravanel, né? Porque a Silvia Bravanel ia ser adotada pelo pai dele, né? Então ele faz parte da família. Olha que praticamente, né? O depoimento dele é o primeiro aí do livro. É super emocionante. E quais são as suas aspirações, Marta, depois de escrever sobre Silvio Santos? Quais são os próximos desafios? Você ainda está vivendo aquele luto, que, né, o filho nasceu, agora tem que deixar ele um pouquinho solto, criar aí suas próprias asas. Mas quais são as próximas ambições? Olha, eu vou ser sincera, Renata, que por enquanto eu estou anestesiada um pouco, eu não sei. Já me perguntaram isso em outro momento e é tão grande o livro do Silvio, né? Para mim é tão representativo que eu não sei qual o próximo livro que eu quero fazer, assim, qual a minha próxima meta. E tem que curtir esse daqui que acabou de nascer, né? Tem que curtir bastante. E aí deixa que quando você estiver pronta, com certeza vem, né, uma nova inspiração. Você foi bem audaciosa, hein? Gostei. Inspirada no Silvio, né? Muito bem. E onde que eu consigo este livro? Deixa eu mostrar ele só mais uma vez aqui. O livro já está em todas as livrarias, né? Em todas as redes. Então, Rede Saraiva, Cultura, na Amazon. Tem e-book também, tanto na Amazon como na Cultura, na Saraiva. Então, ele está tanto nas lojas como a versão e-book nos sites das livrarias, né? E me dá o contato também da Universo dos Livros. A Universo dos Livros é www.universodosLivros.com.br. A gente está no Facebook também como Universo dos Livros. No Instagram é Unive dos Livros. Tá. E daí a gente consegue ter acesso a novidades. Isso, com certeza. Tudo. Outros livros também, a gente publica bastante biografia. E dá dicas também, né? Dá De dicas leitura para o pessoal. A gente publica
livros tanto para jovens como para adultos, ficção, não ficção. Então, a nossa linha é bem abrangente. Bom, Márcia, eu quero te parabenizar Obrigada. pela iniciativa, por esse desafio alcançado, né, com o resultado do seu trabalho. Principalmente, acho que deve ter uma emoção maior sabendo que o Silvio assinou embaixo, deu o aval, ficou feliz, te agradeceu. E eu quero que você volte aqui mais vezes para mim falar não somente do Silvio, mas dos seus próximos livros, para a gente conversar bastante, tá bom, Márcia? Vai ser um prazer. Obrigada pela oportunidade, Renata. Imagina, volte com certeza, que a gente aqui está interessado em saber o que você tem descoberto por aí. Pessoal, então é isso. Eu conversei com a Márcia Batista, que escreveu aqui Silvio Santos, a biografia. Ela é editora-chefe da Universo dos Livros e autora também, claro, do livro. E para você que gostou dessa participação, gostou dessa entrevista, compartilhe com seus outros amigos, né? Dá aquele like na nossa fanpage, programa Análise Direta. Para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, você encontra lá no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, Análise Direta. E através do WhatsApp, você também pode mandar aí, olha, gostei muito, manda o seu elogio, fala, também gostaria de saber de outras personalidades, de outros livros. Manda pra gente também as suas sugestões de pauta, que a gente sempre recebe e lê com muito carinho. O WhatsApp é 011 São Paulo. 992247760. Se você está em outro país, 05511 antes do telefone celular, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Claro que eu vejo você num próximo programa. Até lá.